Você conheceu o João de Deus na Globo? Conheci. Eu não entendi nada, mas qual foi a tua participação nisso? Não, na realidade eu fui para entrevistá-lo. Fui para entrevistar o João de Deus, fiz uma entrevista bem grande que acabou não saindo na Globo, porque não sei por quê. Na realidade, eu não sei por quê. E depois, eu acho que eu tive mais umas 6 ou 7 vezes que eu ouvi ele, ia lá em casa para ver minha mãe. Ele foi na tua casa? Algumas vezes. É mesmo? Mas ele era desse jeito que o pessoal fala essa maluquice, quer dizer, ele está preso, né, o João de Deus, né? Então, ele era uma pessoa que, se você me perguntasse, não agora, mas lá naquele tempo, eu te dizia que eu tinha paixão por ele, porque ele era uma pessoa apaixonante. Ele fazia você se apaixonar por ele. Era um caboclão, falando muito simples. E o que eu vi lá, ele me fez eu segurar aqueles negócios lá, ele fez operação na minha frente de tirar o tumor, mãe, né? negócio. Ele foi tentar... Não, ele fez uma outra pessoa, eu vi ele fazendo a coisa com a minha mãe, ele não fez isso não, ele só rezava lá para minha mãe e tal, mas ele fez essas operações na minha frente, eu segurando, eu vi ele fazendo isso, cortando a pessoa, tirando o tumor, essas coisas. Ou seja, eu vi essas coisas e eu saí de lá bem, o Talma, que era tratado por ele. Roberto Talma. Então foi diretor do Silas aqui, que é nosso diretor aqui, o Talma. Foi parceiro dele. Então, o que eu posso te dizer, só que eu era uma pessoa que eu curti demais, gostava demais. Se alguém falasse ao contrário, dissesse alguma coisa, não, é mentira, eu falava, não fala assim dele, eu gosto dele, um cara do bem, um cara de Deus, um cara não sei o quê. E aí as pessoas falam, ele vai fazer um filme, queria que você participasse. Faça o que quiser para o seu João. Eu faria qualquer coisa. Mas e aí? Aí, quando eu vi aquelas coisas todas acontecendo, as mulheres que foram abusadas, as histórias, como eu já tive na minha vida histórias de abuso, eu realmente me vi naquelas pessoas falando, eu via a vergonha das pessoas, eu via a história, eu vi muita verdade, eu não tive dúvida nenhuma. Algumas pessoas eu sei que tiveram dúvida, eu não tive dúvida. E aí eu fui nas minhas redes e pedi desculpa para as pessoas, dizendo que algumas vezes eu falei muito bem do seu João, falei para ver o filme dele, falei dele, e que eu estava pedindo desculpa, porque eu achava que não era certo eu ter depois descoberto que ele era uma... Mas ele com você, ele nunca se insinuou assim? Porque as pessoas não é louco, naquele especial, também, naquele especial daquele documentário, você fica chocado, brother. Eu acho que ele era um cara que tinha o dom, realmente tinha o dom, mas o humano dele é que erra. Quem errava era o humano dele. Então, ele falou uma vez para mim uma frase que depois que isso tudo aconteceu, eu meio que entendi. Ele falou o seguinte, a minha desgraça eram as mulheres. Ele falou, quando eu comecei a ganhar dinheiro, quando eu era pequeno, eu gastava tudo com mulher. Então, quer dizer, na realidade, essa frase foi para a vida toda. Ele falou isso para você, pra mim. Mas só que você não... Não, porque eu não sabia. Você não tem... Não percebeu... Depois que você ouve tudo, vê tudo isso e ouve todas essas histórias, você entende que ele já falava isso, que a desgraça dele eram as mulheres. Ou seja, ele podia ter esse dom, mas ele tinha esse desvio de caráter, ele usava esse dom dele, ou esse poder que o dom deu para ele, para fazer... para desgraçar a vida dele, que era ficar com mulheres. Só que ele não ficou só com mulheres, ele ficou com criança, ele ficou com uma filha dele. Ele ficou... Filha, então, isso daí aquela história da filha é chocante. A filha dele, é isso? Bota o microfonezinho. Desculpa. Ficou com a filha dele? Com a filha, ele teve um caso com a filha e ficou uma coisa horrorosa. Depois você viu, o Bial fez um... Não, eu participei desse documentário, falando, dando a minha visão de como... várias artistas, várias pessoas chegaram lá e realmente se iludiram, né? Porque a gente é iludido, é enganado. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o cara que eu conheci, se você me perguntasse naquela época, mais uma vez, como eu já fui bastante enganada na minha vida, me sinto enganada, eu realmente acreditei que ele era um cara do bem, entendeu?